Boa noite. A Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão começa agora ao vivo aqui do seu estúdio no Morumbi, em São Paulo, mais uma entrevista coletiva. E o nosso convidado desta noite é mais um candidato à presidência da República, é o cardiologista Enéas Ferreira Carneiro, do PRONA, o Partido da Reedificação da Ordem Nacional. Enéas tem 55 anos, casado, 3 filhos, disputou a sua única eleição em 89 como candidato à presidência da República e na época teve pouco mais de 360 mil votos. O candidato do PRONA vai ser entrevistado por jornalistas da Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão e temos aqui conosco os companheiros Antônio Teles, Luiz Gutenberg, Luiz Nassif, Alberto Luchetti e José Paulo de Andrade. E para abrir o nosso debate de hoje, vamos ter também, eu havia me esquecido, a participação de representantes de entidades e instituições da sociedade, como o senhor Márcio Valente, que é coordenador do PNBE, o Pensamento Nacional das Bases Empresariais, Fernando Guzmão, da União Nacional dos Estudantes, Rubens Staffner, que é diretor de desenvolvimento do IBEF, que é o Instituto Brasileiro dos Executivos Financeiros, e Gisela Gorovitz, que é conselheira da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. Os telespectadores também podem participar do nosso entrevista coletiva através do telefone 842-8000, 011 para quem está fora de São Paulo, 842-8000. Eu quero abrir o nosso entrevista coletiva de hoje com a primeira pergunta ao candidato Enéas Carneiro. Boa noite, doutor Enéas. Não há nenhum indicativo nas pesquisas de todos os institutos, né, que o senhor vá ao segundo turno. Pouco antes de começar este programa, conversávamos aqui na Bandeirantes e o senhor dizia que tem absoluta convicção que vai para o segundo turno, que o senhor vai disputar a final dessa eleição. Em que dados o senhor se baseia, de onde o senhor tira essa informação? Boa noite ao senhor Francisco, boa noite aos senhores telespectadores e aos senhores jornalistas da plateia. É exatamente como nós conversamos há pouco, eu repito a razão de ser da minha convicção. No quadro que se encontra aí, o quadro apresentado à nação, existe uma pessoa que representa os anseios da coletividade como um todo. É desagradável falar na primeira pessoa, mas não há opção. O único candidato que tem absoluta liberdade de movimentos para, em chegando ao poder, desenvolver uma atividade no nível de estadista, compatível com a realização daquilo que se chama a vontade nacional, sou eu. Em que eu me baseio para dizer agora que há perspectiva? Existe um calor gigantesco nas ruas, nas filas de ônibus, em todos os locais por onde passa e por onde meus amigos do partido passam. Existe um processo de contaminação, um processo do qual está participando a sociedade a partir da base da pirâmide. E eu digo ao senhor, nós estamos há mais de um mês no processo. Há exemplos já extremamente contundentes de eleições que se decidiram nos últimos momentos. E a nossa, quero crer, pertence a esse tipo, uma vez que o conteúdo nacionalista, a forma convicta, a maneira contundente, clara e irretorquível em que as nossas teses são apresentadas, farão com certeza com que a população, dentro de pouco tempo, mostre um índice bem alto. Doutor Enéas, qual é o modelo, o senhor como estadista, qual é o modelo de Estado que o senhor defende para atender os chamados anseios populares? E aqui, respondendo a pergunta do senhor, que já muitas vezes me foi feita, eu defendo um Estado que é forte, não um Estado fraco que aí se encontra. Um Estado técnico, onde nos cargos estejam indivíduos de preparo, que tenham nível de excelência, e não políticos escolhidos porque transitaram nos corredores do Congresso durante décadas, como está ocorrendo novamente aí. E o Estado intervencionista por excelência. Eu sei que essas teses se chocam com teses que o senhor inclusive apresentou, que eu conheço, mas eu estou expondo a sua pergunta. Quando o senhor pergunta, o Estado já o caracterizei, direi mais, um Estado nacionalista. Um Estado que vai lutar para fazer com que um país rico como o nosso deixe de ser servo no cenário internacional. Uma vez que é ponto de vista meu e do grupo que está comigo, que riqueza não é um papel pintado. Riqueza não é um papel emitido nos Estados Unidos. Riqueza é um subsolo como nós temos, o mais rico do planeta. Riqueza é uma fonte de energia inesgotável que os países dos trópicos têm, como o nosso,
Fonte essa que nos dá, em um dia de sol, o equivalente em energia a mais de 300 mil usinas de Itaipu. Os países ditos ricos não têm energia. Se não tem energia, não tem nem futuro. E por isso é que existe toda essa gritaria internacional, né, da qual infelizmente fazem parte dirigentes nossos, no sentido de tentar convencer a população brasileira que ela não tem futuro, que ela é pobre mesmo e que tem que abrir o mercado, abrir tudo. Essa é a nossa tese. O governo nosso será absolutamente nacionalista. Quanto à forma do poder nazista, quanto à inspiração panteísta, não é isso? Bom, quanto à ideologia, seria uma tecnocracia. Seria... O senhor está perguntando ou está afirmando? Se o senhor está afirmando, eu me calo. Se o senhor está perguntando, eu respondo. Eu estou tentando estabelecer uma relação entre o que o senhor afirma e os modelos que nós conhecemos. Não, eu quero saber se eu tenho o direito de responder. Claro. Certo, pois não. Se fosse uma assertiva, eu me calaria. Eu sou disciplinado. Claro. Se o senhor disser é assim, eu me calo. Eu estou num programa dos senhores. Eu estou num programa dos senhores com regras e obedecerei às regras. É para responder. Não é nazista uma vez que o partido nazista foi criado, já existia antes o Partido Operário Alemão, depois se transformou em nazista. Mas ele teve como seu líder máximo representante o senhor Adolf Hitler, que partia de um pressuposto ideológico que é diametralmente oposto àquele que nós do Prona defendemos. Aliás, no primeiro parágrafo, né, daquilo que foi o manifesto nosso, que está registrado em cartório e à disposição de quem queira lê-lo, está escrito assim: nós, brasileiros de todas as partes, de todos os credos, de todas as raças, eu quero crer que esse primeiro pressuposto já se choca frontalmente com a tese nazista, que o senhor deve conhecer muito bem, da discriminação. Primeiro ponto. Por acaso, pessoas de todas as raças, de todas as partes assinaram o documento? Olha, eu tenho... Aqui na plateia tem um colega japonês que é da raça amarela. Eu tenho colegas... Eu sou mestiço, claro, dá pra ver, né? Descendo de brancos, negros e índios. E tenho colegas negros na Executiva Nacional. Eu não fui procurá-los para ter representantes, não. Os indivíduos não são bons ou maus porque são brancos, negros ou amarelos. Eles têm uma bagagem genética e essa bagagem recebe influências do meio e coisas boas ou más vão vicejar na dependência da estimulação externa. Então, o senhor poderia relacionar todas as ações, todos os serviços que vão ser prestados pelo Estado nesse modelo que o senhor defende? Perfeito. Pergunta clara, como é natural. Bom, primeiro, o Estado vai intervir no sentido de evitar o que vem ocorrendo. Vamos falar de riqueza. A desnacionalização das nossas jazidas. Isto é um crime contra a soberania nacional. Minério não é commodity. Minério não é um bem renovável. E os nossos minérios do subsolo são mandados para o exterior de há muito, né? Como se fossem bens renováveis. Eles resultam, veja o senhor, de um processo geológico numa escala de tempo que é muito superior à de uma vida humana. Então, enquanto os Estados Unidos detêm suas reservas estratégicas, nós exportamos como se fossem bananas as nossas riquezas, das quais o nosso pobre povo não tem nem noção, não tem nem ideia de que existem. Isso se refere a manganês, a ferro, manganês fundamental para siderurgia, ferro, isso para estânio, isso para alumínio, na bauxita, inclusive bauxita refratária, e isso valeria uma hora de discussão, mas saiamos deste assunto para outros. Pretende-se a cada instante, e eu ouço isso, e houve uma tentativa colossal de quebrar-se o monopólio da Petrobras. O nosso partido é radicalmente contrário a isso, e digo por quê para o senhor. Uma empresa eficiente, uma empresa que em 40 anos de existência investiu mais em capital do que todas as multinacionais instaladas no país em 100 anos. Elas todas investiram 72 bilhões de dólares. A Petrobras sozinha investiu 82 bilhões. Pode interromper. O senhor é um grande profissional aí de cardiologia. O senhor ganhou essa excelência técnica de mão beijada ou o senhor disputou muito para chegar onde chegou? Não entendi. O senhor é um grande especialista em cardiologia. Nós conhecemos a sua reputação. Muito obrigado. O senhor chegou onde chegou? De mão beijada, ou batalhou? Eu cheguei através do esforço extremo, que é o esforço que a Petrobras fez desde 1954. Por que peraí. A Petrobras perfurou algumas centenas de poços. Nos Estados Unidos, eles perfuraram dezenas de milhares. Estão num patamar que é pequeno. Por que a competição pode ser ruim para a Petrobras, no caso?
é simples. Petróleo é energia. Aliás, do nosso ponto de vista, está saindo isso no nosso livro, que estará, se Deus quiser, para toda a imprensa à disposição, lá pelo final do mês, o nosso projeto completo de governo. A Petrobras, o senhor perguntou em que seria, perdão, perdi. Por que a Petrobras, a competição seria nociva a Petrobras se ela será tão estimulante em outras áreas? Sim, eu respondo ao senhor. O grande problema não é a competição, ela é extremamente válida em muitas áreas. A questão é que energia é poder. Energia, não há nada que se faça no mundo sem energia, nada. Nem no nível da matéria inanimada, nem no nível da matéria viva. Se nós não nos alimentarmos, dentro de pouco tempo pereceremos. E, no nosso ponto de vista, é perigosíssimo, dado um fato que é notório para qualquer pessoa que tenha um mínimo de lucidez, ou poder que tem o capital estrangeiro aqui, hoje, no nosso país. É perigoso, do nosso ponto de vista, que se quebre o monopólio, no sentido de que atrás de capital nacional, quer dizer, como existem de mineradoras, quer dizer, como o ICOME, por exemplo, um nome nacional, mas atrás venha um potencial gigantesco, né, de países do primeiro mundo, do G7, e que nos tire aquilo que nos dá soberania. Nesse sentido apenas, nesse momento em que nós dizemos que não faz sentido, do nosso ponto de vista, que se abra o monopólio. Mas deixa eu só entender Entendi perfeitamente, senhor. Jazida embaixo da terra não é riqueza. Opa, aí eu discordo do senhor. Ela vira riqueza quando é trabalhada, quando se vende, quando se trabalha, quando se utiliza na siderurgia, embaixo da terra. Como é que o senhor pretende, no caso aí, segurando as jazidas, como é que o senhor pretende fazer uma exploração? De que capital que o senhor acha que o Brasil pode dispor para fazer uma exploração? Qual seria a exploração racional dessas jazidas? Perfeito. Bom, primeiro, eu me permito discordar do senhor, e não vai nisso de respeito. É o natural das discussões, claro, né? O papel não é riqueza. O papel é apenas um instrumento de troca, mais nada. Riqueza é aquilo que eu tenho, aquilo de que eu posso lançar mão. O minério é riqueza. Se o senhor disser, não é em ato, do ponto de vista aristotélico, é em potência, sim. Mas pode ser transformado. Precisaremos de um empurrão. Nós temos hoje riquezas em papel no Brasil que estão se esvaindo de forma criminosa. Isso não é noticiário, né? Isso não sai nas primeiras páginas. Honra ao mérito, há poucos dias atrás saiu no jornal O Globo, né? Uma notícia pequena, mas saiu. Nós pagamos valor extraordinário de serviço da dívida interna, e o senhor também conhece o assunto muito bem. O Globo publicou em torno de 4 bilhões de dólares mês passado, mas ele se referiu apenas ao pagamento dos títulos que estão em poder do público. Ele não se referiu aos títulos que estão no Banco Central, aos quais o Tesouro também paga juros. Não, isso aí anula. Desculpe, aí anula. A informação, eu vou dizer a fonte. É soma de zero, hein? Não. A informação, chequemos depois. Os telespectadores, os senhores, é do professor Dércio Garcia Munhoz, que é titular de Política Econômica da Universidade de Brasília. É equivocada essa informação. Então o senhor discorda do professor Munhoz. Muito bem. O Globo diz 4, eu não tenho números na mão, eu vi apenas com a caneta na mão, não tenho nada para lhe mostrar. Estou com a cabeça apenas. 4 bilhões de dólares foi o número publicado. Então trabalhamos com 4 e não 6, que é a informação de que eu disponho. Ano passado, em 93, agora o dado é oficial, não há como negá-lo. O Serviço de Saúde todo do Brasil teve um aporte de 6 bilhões de dólares, quando deveria ter de 12. Então o senhor imagina, aceitando o seu número, que eu não tenho como provar que o meu é real, quase tudo que se gastou em um ano está sendo gasto. Tudo bem. Agora você tem a saúde e tem o investimento em minério. Por favor. Tá, desculpa. Eu estou só dizendo que, durante a década passada, 100 bilhões de dólares, 100, um valor vultoso, foi gasto pagando serviço da dívida interna. Eu não estou nem falando, veja o senhor, no descaminho. Eu não estou falando no que sai pelas fronteiras, eu não estou falando em pedra preciosa, é nada disso. Eu estou falando naquilo que é pago oficialmente, para um sistema financeiro que está apodrecendo a nação. Aliás, não é só a nossa, todo mundo considerado em desenvolvimento, que não tem nada de desenvolvimento, que é subdesenvolvido mesmo. Esses valores são monstruosos. Não se necessita dessas cifras tão grandes para atuar, veja o senhor. E ainda mais porque, se o senhor trabalhar com o minério, imediatamente quando o senhor o retira, e se o senhor o manufaturar... Tem que ter capital. Não, porque esses 6 bilhões que o senhor falou, esses 4 bilhões... 6 bilhões. Os 4 bilhões da dívida interna, se o senhor somar ao que falta à saúde hoje, vai dar para atender a saúde. Não, mas aquilo foi o ano... Senhor Luiz Nassif, aquilo foi o ano inteiro. Isso aqui é um mês. Não comparemos a escala. Um mês, esse serviço da dívida, por favor, esse serviço da dívida é de um mês.
Aquilo foi o ano todo. Não, isso é de certeza absoluta agora. Sou médico, por favor. Isso aqui é um mês. E o serviço de saúde foi um ano. Um ano. E tem médico aqui do lado, 4 colegas meus, por favor. O Serviço de Saúde do Brasil recebeu durante o ano inteiro 6 bilhões de dólares. O povo não sabe disso. Reclama porque o hospital está caindo aos pedaços. E os senhores financistas que vivem sem fazer nada, especulando, recebem por mês isso. A diferença é um mês para um ano. Então, recursos há. Como daqui a pouco falaremos da Previdência, recursos há de sobra. O que existe é toda uma farsa apresentada à nação, de modo ignominioso, dizendo que não há recursos. Eles existem. Eles aí estão. Dependem apenas de vontade Doutora de usar. Enéas. Pois não? O doutor Márcio Valente, do Pensamento Nacional das Bases Empresariais, um empresário, tem uma pergunta para o senhor. Pois não. Doutor Enéas, na eventualidade da sua vitória nas próximas eleições, eu gostaria de saber o que iria mudar na vida das empresas. Elas pagariam mais impostos, pagariam menos impostos? Como é que elas conviveriam com os encargos sociais? Elas seriam parceiras do desenvolvimento no governo Enéas ou seriam vítimas? Excelente pergunta. No nosso projeto, que está ainda no computador, ainda não está na impressora. Embora nós estejamos a um mês da eleição. Não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Se o senhor me perguntar o esforço que foi feito, porque nós não temos a máquina do governo trabalhando para nós, o esforço gigantesco que foi feito, o senhor entenderia que é prazo recorde isso ir para a população um mês antes. Ainda mais porque, se o senhor me perdoe, se o senhor me perdoa, né? Todo o que está escrito no livro que eu estou dizendo aqui, no nosso partido não existe a contradição tão comum no meio político de dizer-se uma coisa hoje e amanhã o oposto, na dependência de um vice-presidente que entra ou que sai. Por favor, eu não quero que os senhores me amem, mas pelo menos respeitem um trabalho sério que está sendo desenvolvido. O senhor está um mês de modo irônico. Um mês é tempo de sobra para quem não é imbecil para entender teses. Agora, se o sujeito precisa de um ano para entender uma tese, ele deve dosar urina, porque ele deve ter oligofrenia fenilpirúvica. Muito por favor, bom isso. algum minutinho, eu vou responder muito o senhor. bom. Não, agora, por favor. A pergunta do Muito senhor bom. Eu vou Márcio responder o senhor. Valente, Por favor. do PNB, por Vou favor. responder, por favor. Como é que é o negócio? Senhor Márcio, eu repito se for preciso daqui a pouco. Senhor Márcio, não há contradições. Empresa é fundamental, quando se fala em economia de mercado. O Prona não é socialista, ponto. Não tem essa posição dúbia, ambígua, de se dizer, quando interessa, a favor da iniciativa privada. Quando interessa, não. O Prona é a favor da iniciativa privada, ponto. Primeira etapa, respondido. Claro, e quando eu digo isso, digo de modo irretorquível, irrefragável. É a favor da iniciativa privada. O senhor não está falando num governo intervencionista? Como é que fala? Eu assim, eu não termino a responder. Um minuto, terminarei. Essencialmente, o primeiro ponto meus do colegas seu... que aguardassem o próximo bloco. do seu Eu gostaria programa, que o senhor Eu respondo a completasse- cada um de cada vez. Eu gostaria que o doutor Enéas completasse a pergunta do empresário Termino já. Márcio Valente, e a Perfeito. gente vai para o intervalo com Perfeito. O empresário. Para ser específico, depois a gente desenvolve, o Estado pode agir em duas coisas. Não o faz porque é fraco, extremamente fraco, porque os governantes têm sido pacóvios, títeres, bonecos na mão do capital. Como é que o Estado pode intervir? Pode intervir em tributação e em taxa de juros. Briguem à vontade, discutam à vontade, mas é nossa tese, nós a defenderemos até o fim. Taxas de juros e tributação. Então, no caso específico que o senhor perguntou da empresa, a tributação que é paga hoje é algo absurdo, é algo inconsistente, algo ilógico. O Prona tem um projeto. Nós, num tempo recorde, trabalharemos com 4 impostos, 2 federais, 1 estadual, 1 municipal. E iremos até, isso já está escrito, está no computador, né? Iremos até aquela faixa do imposto só, deixando a contribuição previdenciária de lado, mais para frente. Quer dizer, nós diminuiremos bastante as alíquotas. Faremos com que o empresário possa investir, porque diminuindo taxa de juros também, ele se sente bem para investir. Hoje, qualquer indivíduo que tem bom senso e quer ter lucro, ele prefere aplicar dinheiro, é mais fácil do que investir. Então as empresas terão o direito de viver dentro de um Estado, dentro de um conjunto em que a sociedade terá prazer de trabalhar e o empresário de investir. Haverá um retorno que hoje é mínimo. Hoje o retorno do capital próprio brasileiro é menor do que o internacional. Ele aparentemente é maior quando se trabalha com... Isso vai ampliar o Estado? Como é que vai ampliar o Estado? Só um momento, o senhor terminou? Terminei? Então nós vamos fazer um pequeno intervalo, entrevista coletiva volta daqui a pouco. Com prazer.
Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão em entrevista coletiva, e hoje o nosso entrevistado é o candidato Enéas Carneiro do Prona, candidato à presidência da República. Eu tenho duas perguntas aqui de telespectadores, doutor Enéas. Um vem de Guarulhos e outro de São Paulo, Nelson Oliveira e Adnan Abbas. Eu vou juntar as duas porque, de certa maneira, elas têm um ponto em comum. O senhor eleito, pergunta o senhor Nelson, fechará o Congresso? E o senhor Adnan Abbas pergunta se o senhor não se considera um verdadeiro ditador. O segundo nome não gravei? Senhor Nelson, o segundo? Nelson Oliveira pergunta se o senhor vai fechar o Congresso uma vez eleito. E o segundo? E o senhor Adnan Abbas pergunta se o senhor não se considera um verdadeiro ditador. Para os senhores, cadê a câmera para lá? Agora para os telespectadores. Para os senhores telespectadores, muito obrigado pela pergunta. Para o senhor Nelson, resposta clara: fechar o Congresso não, é desnecessário. O Congresso é inepto, não há nenhuma necessidade de fechá-lo. Diante de uma vontade forte, de aço, diante da determinação inequívoca de mudar os destinos da nação, coisa que não há muito tempo, diante de uma palavra que não tenha compromissos com grupos alienígenas, diante de uma determinação de fazer com que, de fato, exista uma vontade nacional a favor de toda a sociedade, o Congresso naturalmente seguirá o seu caminho, que é o de defender também a sociedade. Para os segundos, não gravei o nome, é complicado. Adir. Adir, né? O senhor me perguntou se eu me considero um ditador. A palavra exige que se faça uma análise do seu conteúdo semântico. Eu sou uma pessoa de determinação. Eu tenho convicção no que eu digo. Eu não sou um homem que vive titubeando. Eu não gosto do verbo achar. Eu passei a vida inteira estudando. Não foi para ser presidente da República, nunca nem pensei nisso. Aliás, não gosto do modo como política é feita no Brasil. Não gosto dessa maneira mentirosa, hipócrita, né? Não gosto disso. Eu quero ser estadista. Então, se o senhor perguntar se eu me sinto um ditador, é difícil responder. Eu sou disciplinado. Quer dizer, quando eu chego num lugar, eu pergunto quais são as regras, e eu obedeço às regras. Então, quando nós estivermos no poder, haverá regras claras. Claras. Regras apoiadas na lei. E a lei será cumprida. Não tenha dúvida, senhor quanto a isso. Senhor Enéas, aqui. Senhor Enéas. Roberto Luquete, da Rádio Bandeirantes. O senhor fala que... O senhor respondeu a pergunta que não é ditador, não se considera um ditador. Não sei bem o que é isso. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é o seguinte. Quando o senhor fala no seu partido... Luquete. Meu nome é Luquete. Luquete. Quando o senhor fala no seu partido, o senhor não se considera no seu partido o que o Brizola é no PDT, o dono do partido? Não, senhor. Não, resposta clara também, não. Posso explicar por que não? Pode. Não, perguntei. Você pode... Não, fica à vontade. Pois não. Senhor Luquete, veja bem, quando eu fundei o partido, eu fiz apoiado em ex-alunos meus, médicos, que acreditaram no manifesto. E depois ele foi crescendo. Foi natural. Quantas pessoas são filiadas ao seu partido? Não sei. Não tem pra mim... Não sei por quê, porque são poucas ou porque são muitas? Não, nem porque são poucas, nem muitas, é porque eu perdi o controle disso. Eu teria que a cada instante estar ligando para cada regional. Quanto usar isso? Não tem a menor importância para mim. Eu cortei... Posso responder daqui a pouco? Desculpa, por favor. Daqui a pouco. Isso não tem importância para mim. Partido político no nosso país não tem a menor importância. Eu vou dizer aquilo que o senhor perguntou em off agora. Se não um partido chamado PMDB, gigantesco dentro do Congresso, dentro das câmaras, na rua não existe. Na rua não existe. Se eu perguntar para qualquer cidadão sair à rua, sair de dentro do nosso estúdio aqui, perguntar, ninguém acredita. Então não tem importância nenhuma ser grande dentro do Congresso e ser pequeno fora. Muito bem, agora para o senhor Luquete. Luquete, é porque é uma pessoa chamada Luquezzi, é um professor de cardiologia. Eu sou Luquete. Luquete, já sei. Perdoe ter confundido. Senhor Luquete, não, eu digo que eu não sou dono, não. Por algumas razões. Primeira, porque eu não sou dono de nada, nem do meu corpo. Ele pertence ao universo, daqui a pouco eu vou embora. Nem da minha alma, que também não é minha, é do Criador. Então eu não sou dono de coisa nenhuma. Nem da minha mulher, porque ela é livre. Não sou dono de nada. Nem do meu pensamento, porque de quando em quando aparecem coisas, eu não sei como aparecem no meu pensamento. Claro? Não, então eu não sou dono. Não, para ser claro, senhor, fui obrigado a rir um pouquinho, que nós saímos de política, que a política me dá raiva, eu falo com indignação pelo que eles fazem com o Brasil. Né? Mas fui obrigado a rir um instante. Veja, senhor, não, então eu não sou dono. Agora, se o senhor perguntar, colegas mais próximos do grupo de executiva, me conhecem bem, eles me conhecem bem e dizem assim, olha, isso aqui está errado. Aí eu digo, convença-me, entende? Eu tenho uma tese. E o jeito mostra para mim, com argumentos, veja bem, lógicos, eu recuo instantaneamente, senhor Luquete, instantaneamente. E tenho prova na plateia disso. Vou dar um exemplo aqui. Abertura para o Pacífico, um exemplo. Todo mundo fala nisso, né? Todo
mundo fala, abertura, é interessante, abrir para o Pacífico, abrir aquele corredor ali atrás do Acre, né? E aí eu tenho no partido um elemento extraordinário, infelizmente não pôde estar hoje aqui, um almirante Roberto Gomes Silva, conhecedor profundo de geopolítica, com quem aprendo muito no convívio. Existe respeito recíproco, como deve existir entre as pessoas, e ele me mostrou que isso não é tão importante assim, não. Ninguém está falando nisso, eu sei, só para dar... Então eu ouço. Agora, se eu vejo o menor interesse, veja o senhor, de alguém tirar proveito próprio, aí, perdoe, eu sou radical, não aceito. O partido, a meu ver, ele deveria se estruturar pensando na nação, pensando em nós, nos nossos filhos, pensando na sociedade como um todo. Não devia ser de um grupo, não devia ser partido assim como uma parte da sociedade, não. Ele devia ser um pensamento. O pensamento pode estar certo ou errado, não tem nada com isso, mas um pensamento defendido e harmonia entre os indivíduos daquele partido, para que não haja essa colcha de retalhos que a gente vê hoje. Doutor Enéas, o senhor, o seu partido tem um nome, para quem não sabe, o partido, o PRONA tem o nome de Partido da Retificação. Da Reedificação da Ordem Nacional. O senhor é mensageiro dessa nova ordem? Inteligentemente. Ou de alguma nova ordem? Inteligentemente, o nome do senhor é? Antônio Teres. Senhor Antônio, perdoe-me, eu não gravei. O senhor Antônio Teres inteligentemente lança para um grupo dos telespectadores que conhece bem história a seguinte tese: Nova Ordem é o nome do Império Nazista. Né? Exatamente. Voltou a tese. E Nova Ordem também é o que pretende o grupo hegemônico do mundo, que tem também uma nova ordem. Não. Mas não é reedificação da ordem, então é uma nova ordem. Se o senhor quiser que a gente fique discutindo questões dessa natureza, quer dizer, do vernáculo, quando eu quis dizer reedificar, não é nada novo, é trazer o que já existia. Posso explicar? Reedificar é edificar de novo, é trazer a escola pública que já existiu, a escola séria, a escola onde o professor era respeitado, o professor ensinava e o aluno aprendia, e não esse faz de conta de hoje, em que não há compromisso. O professor diz: não, nós estamos aqui para debater, e sentam-se em torno de uma mesa e todos debatem. Bom, eu entendo o debate sobre um tema quando o grupo que ali está entende do tema, mas o papel do professor, principalmente da escola básica, é ensinar, é transmitir conhecimento e também formar. Informar e formar. O debate é a posteriori. Então, o que eu quero é reedificar, é trazer de volta a escola que já existiu, é trazer de volta o hospital público que já existiu. Não precisa ser um hospital grande, a unidade de saúde pequenininha, um posto de saúde onde hoje só se toma vacina e só se faz tratamento tuberculose. Então o senhor está propondo uma ordem antiga. Isso, a volta. Agora falamos a mesma língua. Então não há nova ordem. Esqueçamos esta expressão porque ela é ruim para os tímpanos. Ela quer fazer crer ao telespectador uma associação que me desagrada. Ela não existe. Quando me comparam a um ditador apenas porque eu sou uma pessoa que é contundente quando fala, que acredita no que diz e que não está preocupado com o que vai dizer agora, porque na dependência do que disse ontem, eu não gosto da comparação. Entende? Quer dizer, nada de nova ordem. É aquilo que já houve. É o respeito ao cidadão. É a construção da cidadania. É o valor de civismo. É a bandeira, é o hino nacional. Pronto, falei de novo. Doutor Enéas, Fernando Guzmão, da União Nacional dos Estudantes, tem uma pergunta para o doutor Enéas. Pois não, senhor Fernando. Doutor Enéas, minha pergunta diz respeito a um tema que o senhor estava abordando, que é a educação. Pois não. E a preocupação da grande maioria dos estudantes. Sem dúvida nenhuma, o ensino público ele foi sucateado nos últimos anos, diminuíram essas vagas, as verbas foram cortadas, professores mal pagos que deixaram inclusive de ensinar, e isso paralelamente aconteceu com a ampliação do ensino privado. A escola particular, houve uma inversão de prioridades, a escola particular se ampliou. E hoje deixou de ser uma opção, passando a ser uma imposição. Eu queria saber, no seu governo, como o presidente Enéas trataria a questão do ensino público e como também trataria o problema do ensino privado. Porque hoje, inclusive, infelizmente hoje, as escolas particulares em Brasília fecharam as portas porque disseram que não vão respeitar a medida provisória das mensalidades, porque rebaixa o valor da mensalidade. Então, como o presidente Enéas trataria o problema da escola particular e do ensino público? Senhor Fernando, o nome do senhor. Senhor Fernando, a pergunta do senhor traz dentro dela já embutida a resposta. É uma questão de parar só e pensar.
Se eu disse que pretendo trazer, eu e o grupo que está comigo, se nós pretendemos trazer de volta o que já existiu, é evidente, é axiomático, é inconteste, é inconcurso, que a escola pública vai ter nível de excelência. O nosso professor do curso primário, porque hoje é primeiro grau, esse amálgama em que se misturaram a problemática da criança e do pré-adolescente, foi tudo misturado, esse primeiro grau, nesse monstrengo que é Estado educacional, isso vai acabar. Vai voltar a haver a separação, como era no passado, primário, bonitinho, e o ginásio. Dê o nome que quiser isso, os nomes não têm importância, mas vai ser separado conosco. Estará publicado daqui. Aliás, há uma conferência de educação agora para a qual eu também fui convidado por força da lei, senão não teria sido, claro. Né? Claro. Então, veja bem, vai voltar essa escola sendo de excelência, como a escola que eu tive, onde aprendi a falar e escrever corretamente. E vai ser assim, porque vai ser feita uma cruzada cívica a favor da língua nacional também. De respeito ao vernáculo, dessa escola onde o professor vai ser bem pago. E há recursos também para isso. Não me venham com essa história que não há recursos de novo. Né? Há recursos de sobra. O professor vai ser obrigado a ser reciclado. Deputados não vão para o exterior com vantagens diárias de algumas centenas, $500 dia, para passear no exterior, não aprender nada. Né? Porque não se pode investir em professor de modo contundente e exigindo dele o cumprimento. Então a escola vai ter nível de excelência, a primária, a básica. Com isso, o governo não tem o direito, veja o senhor, de fechar a escola particular, não. Senão estaria havendo uma contradição com a primeira tese, que nós respeitamos a iniciativa privada. Agora, a escola particular vai existir, mas no meu tempo, eu me lembro, do meu lado, naquela escola que era de Madeira, lá em Rio Branco, Acre, diretora viva ainda. Saudação à senhora Clarice Ficuri, diretora, estou falando para a tela, a senhora Clarice está viva ainda, diretora da minha escola, que era de Madeira, hoje está de alvenaria, só que a qualidade caiu muito de ensino, muito. Veja o senhor, naquela escola havia ensino de primeira categoria. Os indivíduos, filhos de famílias abastadas, para lá iam com prazer, os pais mandavam, o senhor está entendendo? Assim como eu não vou pegar o indivíduo está na economia informal, agarrá-lo e dizer venha para a empresa, não é isso. Vamos fortalecer a empresa, vamos investir na empresa, vamos fazer com que o empresário tenha segurança, tranquilidade para trabalhar. E aí o indivíduo que está na informalidade, ele pouco a pouco vai preferir a estabilidade. Assim também a escola particular. Pouco a pouco irá sendo drenado esse contingente enorme que está na particular e irá caminhando para a pública. Espera aí, uma coisinha a mais. Agora, na segunda pergunta, o senhor falou sobre a lei. Brasília, senhor Fernando Guzmão, em estando no poder, nós somos a favor da lei. A lei tem que ser cumprida. Se ela é boa ou má é uma questão a ser discutida a posteriori. O senhor entende? Lei existe para ser cumprida. Em 89 eu dispunha de 15 segundos para falar. Falava 14, eu cumpria a lei. Entende? Lei existe para... Senão não é lei. O senhor está entendendo? Então, se o senhor perguntar a minha opinião sobre o que está ocorrendo, eu sou radicalmente contra. Mas eu não tenho poder para intervir. Entendeu? Se a lei, se há uma medida provisória que determina isso ou aquilo, ela tem que ser cumprida a ponto final. Mas o que eu perguntei é o seguinte, qual o tratamento que o senhor daria? Porque a escola particular hoje, pelo quadro do ensino público, ela na verdade é uma escola obrigatória. Porque se não tem vaga na escola pública, o pai e a família é obrigado a ir para a escola particular. Aí esse caso, esse fato de Brasília, as escolas, em função de não acharem a lei favorável a elas, não cumprem e fecharam as portas até que a medida provisória não seja aprovada no Congresso. Então, de que forma o senhor agiria nesse caso, sendo presidente da República? Meu Deus do céu, o que o senhor está me perguntando também tem uma resposta óbvia. A lei existe para ser cumprida. Veja bem, se o sujeito não cumpre a lei, há diversas maneiras de ele ser apenado, diversas, que se procure no código qual é a pena a ser cumprida e que a pena lhe seja imposta, sem discussão, independentemente de quem seja ele ou do nível social. Doutor Enéas, o senhor está dizendo o seguinte, se não fosse, respondendo a ele, se o senhor fosse presidente da República, o senhor não faria nada, entregaria isso ao poder competente, que no caso seria o judiciário. É isso que o senhor está dizendo? Peraí, um minutinho. Não teria nada a fazer? Eu nem parei aqui para examinar a questão. Eu não sei qual é o artigo. Eu estou perguntando porque ele fez uma pergunta como é que o senhor agiria. Mas veja bem, o senhor está dizendo que... Cumpra-se a lei. Cumpra-se a lei. Então o senhor não faria nada... Peraí, não é não fazer nada. Convocaria o judiciário para decidir. Eu não sei, estou dizendo para a nação, qual é o artigo. Eu não sou doutor em direito, eu só tenho direito constitucional, a única parte de direito que estudei. Eu nunca disse que era doutor em direito, meu currículo completo. Veja bem, eu não sei qual é o artigo ao qual está havendo desobediência, mas deve haver uma penalidade prevista. Céus, entende? Então essa penalidade tem que ser utilizada. Esse indivíduo que está descumprindo... Aplicada pelo Poder Judiciário. Claro, pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário
terá que fazer aquilo que deve. O presidente Itamar também mandou cumprir a lei. E foi cumprida? Não foi. Como que o senhor faz para cumpri-la? Porque Sua Excelência, o presidente, não usa dos poderes que tem. Então o senhor usaria? Ah, sem dúvida. Mesmo... Sem dúvida. Mas quais os poderes do presidente aí sobre o judiciário? Opa. Vamos aí que está a história. Vamos bem devagar. Eu pediria que o doutor Enéas guardasse esta resposta para daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. A Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão está em entrevista coletiva. E o nosso entrevistado desta noite é o candidato à presidência da República pelo PRONA, o Partido da Reedificação da Ordem Nacional, o doutor Enéas Carneiro. No bloco anterior, havia ficado uma pergunta aqui do nosso colega Luiz Nassif. Eu pediria que ele refizesse a sua pergunta. Doutor Enéas, a pergunta é a seguinte: dentro de um regime democrático, aí o judiciário, o presidente não tem poder de prisão. Então é nesse sentido que eu perguntei qual seria a sua atuação como presidente nesse episódio. Eu estava... Bom, só completando, eu gostaria de acrescentar uma pergunta de Alexandre Murrier, do Rio de Janeiro. De que modo o senhor acredita que o seu partido poderá combater de modo eficiente os oligopólios que dominam a economia brasileira, uma vez que cabe ao Poder Judiciário a competência de punir empresários desonestos e coisas do tipo? Okay. Acho que junta-se ali a pergunta do Luiz Nassif. O senhor Luiz Nassif primeiro. Senhor Nassif, veja bem, a tese que nós vimos defendendo há muito tempo é a seguinte: tudo funciona numa sociedade à base de exemplo, né? Isso a gente vê numa escola, a gente vê numa empresa, a gente vê numa família, e pode ver numa nação que, por excelência como a nossa, e constitucionalmente mostrou que era no plebiscito, é presidencialista. Eu quero crer, não tenho como provar isso, que diante de um exemplo forte, esse exemplo vai se transmitindo à nação. Essa é a tese que eu tenho. Eu sei que o presidente não pode ele sair prendendo, não existe isso, é o judiciário que tem que fazer. Mas eu acredito que um exemplo de seriedade, de convicção, de ação plena, permanente, desde o primeiro momento, e não esse ato de ir e vir, que é comum na política brasileira, eu acredito que isso faz com que o próprio judiciário, que dos três poderes, a meu ver, é o que ainda tem mais força hoje, atualmente, né? Eu acredito que até ele também se engajará nesse processo. Essa é a minha maneira de ver. Zé Paulo de Andrade. Agora, o senhor tinha alguém antes, não? Não, havia uma pergunta com relação ao oligopólio, no mesmo sentido da pergunta de Luiz Nassif, do senhor Alexandre Murrier, do Rio de Janeiro. Pois não. Bom, eu perguntaria ao doutor Enéas Carvalho, por que o senhor se candidata a presidente se lhe falta suporte partidário? O senhor mesmo disse que não sabe quantos simpatizantes tem o seu partido, quantos integrantes sequer o senhor sabe quantos tem o seu partido, mas não é um número expressivo. Por que, presidente? O senhor foi até coerente, disse em 89 que o eleitor não o veria em 90, não o veria em 92, voltaria a vê-lo em 94, o que está acontecendo agora. O senhor não poderia dar uma contribuição à nação como legislador, doutor Enéas? Perdão, o nome do senhor? José Paulo. Senhor José Paulo, algumas corruptelas só que eu me permito corrigir. Meu nome é Enéas Carneiro. O senhor disse Carvalho, por isso que eu perguntei seu nome antes. Não, nada demais, senhor. Não, obrigado, não saber. Meu nome é Enéas. Também porque eu digo na televisão sempre meu nome é Enéas. É mais fácil, né? Exato. Bem, o senhor disse que eu não sei quantos integrantes. É verdade? E eu respondo por quê? Porque isso não tem a menor importância. E eu já dei exemplo aqui de público, isso não tem importância. Integrante filiado, não tem importância. Não existe estrutura partidária no país ligada à sociedade, não existe. Agora, simpatizantes eu sei, sim, senhor. Isso eu sei. Os simpatizantes se revelam a cada instante que eu vou à rua. São os simpatizantes. Não dos que gritam apenas Enéas, esses são um número grande, mas dos que se aproximam para me abraçar, para apertar minha mão e dizer eu estou do seu lado para endireitar o Brasil. Então eu sei quantos são. São um número bastante significativo. O senhor confirmou o que eu disse em 89, eu lhe agradeço a sua observação, eu disse que não me candidataria a nenhum outro cargo. E a última questão, a não ser a presidente. E agora por quê? Porque, observando o quadro que aí está diante de nós, veja o senhor, de deterioração termodinâmica progressiva da ação pública. Isso é bom. Gutenberg, desculpe. Eu me impressiono com as suas expressões, são realmente muito curiosas. Muito obrigado. Eu passei a vida estudando, senhor. Então, pro senhor José Paulo, então,
Estou me obrigando a sorrir, tá vendo? O programa tem um dom. O senhor não está com problema de labirintite, não, não, doutor? Senhor, não. Hein, doutor Enéas? Não, nenhum. Não, porque fala daqui, o senhor olha para lá. Não, eu olho para cá, para que rir dali também. Tem problema de labirintite, eu conheço isso. Então, a natureza me deu um dom esse de fazer com que haja um ambiente descontraído, as pessoas riam, isso me agrada. Isso é um dom do Criador, né? Veja bem, eu não gosto é quando se mistura isso com as teses que eu defendo. Uma coisa é a pessoa ser agradável, não ser fechada, trancada, sisuda, quer dizer, conseguir fazer com que os outros riam. Outra coisa é não ter nada para dizer. E como legislador, o senhor não poderia ser mais útil à nação? Não, deixa eu dizer, senhor Zé Paulo, né? Sabe por que não, senhor Zé Paulo? Um legislador, por mais culto que seja, por mais interessado que esteja em resolver os problemas da nação, ele não consegue. Deixa eu dizer para o senhor, hoje quem manda na nação, realmente, e aqui fora não, eu estou dentro, quer dizer, mas fora, ninguém sabe, quem manda são os líderes partidários. O senhor ainda há pouco mostrou tanto apreço pela lei, agora o senhor está dizendo que o legislador não pode fazer nada? Eu estou falando da coisa já feita. Se a lei existe, ela tem que ser... Se o legislador não é capaz de fazer a lei, como é que vai existir a lei? Mas se eu... Espera, ela aí está. Isso é um fato inconteste, como o senhor está aí e eu aqui. Se a lei aí está, boa ou má, ela é para ser cumprida. Em nenhum momento alguém me perguntou se ela é boa ou má. Ninguém perguntou isso aqui. Se perguntarem, é 1 hora para discorrer sobre o assunto. Sobre a qualidade. Peraí. O senhor faria melhor? O senhor faria melhor, senhor? Legislação. O legislador não é melhor? capaz de fazer a lei. Um minutinho. Não nos percamos. Só ele primeiro. Aí. Um deputado sozinho, por melhores que sejam suas intenções, ele não muda o quadro nacional. A contribuição dele é extremamente pequena quando existe. Eu tenho uma deputada, uma só, no nosso partido, dona Regina Gordilho. Uma senhora extremamente séria, que teve coragem de dar o pulo no escuro, de vir para o meu lado. E permitiu, graças à sua coragem, que nós pudéssemos entrar com uma ação de inconstitucionalidade, garantir nossa candidatura, que tinha sido impedida de modo inconstitucional pelos senhores congressistas, porque temiam exatamente o que está ocorrendo. Que com essa clareza meridiana, eu expusesse essas ideias. Então, um deputado não tem como mudar a nação. Já num país presidencialista como o nosso, o presidente da República, por ser o símbolo nacional, ele tem esse poder. Ele pode. Por isso eu me candidatei. Está respondido, senhor. Donês, deixa eu fazer uma perguntinha, voltando... Quem está falando? Só uma retificação aqui. Aqueles 4 bilhões de serviços da dívida por mês não existem, viu? Opa! Existe de 600 a 800 milhões. Um minutinho. Sabe o que? Deixa eu ver. 600 a 800 milhões, e que é muito dinheiro. É muito dinheiro. Vai dar, no final do ano, uns 8 bi para 10 bilhões. Posso redarguir? Posso? Pode, claro. O senhor está convidado, senhor, de público, na frente de todo mundo, para que nós chequemos esses dados onde o senhor quiser. Não tem. Não, porque senão eu digo uma coisa, o senhor diz outra e minha palavra contra a sua. Não, olha... Um minutinho. 4 bilhões de dólares, 4 bilhões, esse é o valor noticiado pelo Globo. Não, tá bilhões, peraí. E a pessoa que me dá o número 6 bilhões é o professor Décio Garcia Munhoz, titular de Política e Economia do Brasil. Outro nome, o professor Marcos Coimbra, professor da Escola Superior de Guerra, e o senhor deve conhecer, que o senhor já esteve... Não, assim não. Quer dizer, o senhor tem um número, eu tenho outro. Não, então... eu vou explicar o meu número e o senhor apresenta o seu aí. Não, mas eu não trouxe nada. Eu vim... Mas eu apresento a lógica. A lógica o senhor... Lógica é da sangria da nação, que a nação não sabe. Eu sei, mas deixa eu... A lógica do valor. Pois eu não? apresento a lógica do valor, o senhor rebate. Pois não? Nós temos um estoque aí de dívida disponível de 40 e poucos bilhões de dólares e um juro real. Em poder do público. Em poder do público. E um juro real. O senhor disse aos quais não se paga o juro. Professor, se o Tesouro paga para o Banco Central, tá dentro do governo, não sai para fora. Isso não existe, isso aí. Não existe. Tudo bem. O dinheiro que sai realmente de obras, de orçamento e vai para o investidor, é uma quantia de 600 a 800 milhões. A palavra investidor é um eufemismo, especulador, né? O senhor está muito rigoroso aí. Sou rigoroso, senhor. Só porque isso não produz riqueza. Não, mas mas quando o senhor é rigoroso na palavra, o senhor desvia do raciocínio. Isso que eu estou querendo pegar aqui. Não, doutor Enéas. Eu estou dizendo o seguinte, tem 600 a 800 milhões de dólares, mas que é muito dinheiro, Agora é insuficiente para atender a todo... Sem dúvida. Essa história. Agora eu pergunto o seguinte, o senhor tem de um lado... O senhor fez uma proposta de ampliar a ação do Estado. Sem dúvida. De outro lado, o senhor tem uma proposta de reduzir os tributos. Como é que soma isso aí? Uai, mas na medida em que todo mundo sabe isso, qualquer estudante de economia, na medida em que a alíquota cai, a base de arrecadação aumenta. Isso é primário. Professor, primário. Quanto mais imposto o senhor cobra, mais o indivíduo sonega. Então, nesse limite, se o senhor acabar com todos os impostos, vai arrecadar um infinito. Não. Ainda bem que a sua lógica não chegou a isso. O que o senhor está falando é
é um sofisma. Claro, mas claro, estou chegando no céu. É um monte de areia do qual eu tiro um grão. Você tem limite para baixar e para ter um resultado. Não, mas é perfeitamente possível chegar-se a uma alíquota. A ideia do imposto único, que é a ideia muito bonita. Muito bonita. Contra ela está todo o sistema. Quanto que o senhor acha que o senhor pode arrecadar reduzindo? Quanto que o senhor vai reduzir de alíquota e quanto que o senhor acha? Vamos pegar qual o estudo matemático que o senhor fez? Vamos pegar o imposto único que aí está. 0,25%. Em abril, a arrecadação foi de 150, mais ou menos, números redondos, milhões de dólares. 0,25, se o senhor multiplicar por 8, o senhor tem 4, que é a proposta do professor Marcos Sintra. 4%. Mas o senhor está indo contra a sua lógica. O senhor aumenta a alíquota e aumenta o tributo. Não, o senhor disse que tem que diminuir a alíquota para aumentar a arrecadação. Um minutinho, senhor. A sua lógica complicou. O senhor normalmente pensa depressa, mas agora foi mais devagar. Um minutinho. 0,25 é o que está aí. A ideia do imposto único é 4%, não é 0,25%. Mas o senhor mesmo disse que quando aumenta impostos, reduz a arrecadação. Por favor, mas ele substituirá todos os outros, senhor. Mas o senhor está falando meu. Que isso? Essa lógica não está batendo. Não, está certo. O senhor que não está acompanhando. O IPMF foi mais uma sordidez que o governo fez contra todos, contra até as empresas. E todo mundo que emite cheque. O IPMF foi um imposto a mais. Eu estou falando do único no qual se baseou a tese espúria do IPMF. Então, no imposto único, proposta bela do professor Marcos Sintra, com toda a controvérsia que possa existir, ele pressupõe 4%. 12 de quem emite, 12 de quem tira. Isso representa 8 vezes os que existe hoje. Só uma perguntinha. Primeiro, não é 4, é 1 de quem... É 1 de cada lado. Meu Deus do céu, eu tenho o livro dele. O segundo é o seguinte, professor, deixa eu perguntar uma coisa. Espera aí, o senhor discorda de mim, nós não temos... Eu tenho o livro dele. Eu pediria só... Assim não dá. Concluísse o seu raciocínio, há outras perguntas aqui, a pergunta também do auditório, senão nós vamos terminar nunca. Deixa eu fazer só uma perguntinha em relação a isso. Não, mas não, senhora, quanto ainda agora ele negou um dado que eu tenho. Os juros internacionais, professor, hoje estão na faixa aí, moeda forte. Pequena. Vamos supor, exagerando, 8%. Eu não falei juro internacional. Falei daqui. Deixa eu chegar lá. Vamos reedificar a ordem do programa. 8% ao ano. O doutor Luiz Nassif faz uma pergunta. Tá. O doutor Enéas responde uma 15 pergunta. segundos. Você tem um juro de 8% Por favor, ao ano. tem 15 segundos, senhor Luiz Nassif. Vou marcar aqui. Por que eu usaria cheque se a cada transação eu pago 4%, que equivale a metade do juro anual em economia desenvolvida? Por que eu usaria cheque? Bom, a ideia é que quando eu tiver esse imposto, eu teria eliminado essa carga tributária. Ele substitui tudo mais. Mas não responde. Responde, porque todos nós pagamos mais de 4%. Respondi. É de 4%? É 4%. Por que eu usaria cheque se vai me levar metade de uma remuneração? Quando eu emito cheque, meu Deus, está havendo uma... Eu pago 2, o outro é que vai pagar 2. É 2. 2% é menos do que tudo que eu pago hoje com todos os 58 impostos que aí estão, sem dúvida. Precisamos os dois sentarmos e lermos o livro. Doutor Enéas, o senhor tem na sua biografia, o senhor tem uma vida interessante, normal. Obrigado. Quer dizer, o senhor foi um bom aluno da escola, o senhor... Excelente aluno, professor. Excelente aluno, diz a sua diretora. O senhor foi um sargento, né? Primeiro lugar de turma também. O sargento. O senhor disciplinado. Depois tornou-se médico, é um cardiologista respeitável, que dá cursos de pós-graduação, né? Com grande sucesso em São Paulo, no Rio, etc. E forma turmas especialistas de eletrocardiograma e tal. Tudo bem. Por que o senhor, para fazer política, tem que dar um salto? O senhor não cumpre um programa normal, o senhor não organiza um partido, o senhor não vai no Congresso. Organizar? Mas eu tenho registro definido. Oh, desculpa, interrompi. Por que o senhor não faz uma bancada? Por que o senhor não avança progressivamente rumo ao poder? Será que o senhor quer ganhar pela excentricidade, pelo exotismo, por essa insolência com que o senhor faz a sua propaganda? O senhor não acha que é perigoso expor-se uma pessoa séria, com a vida profissional respeitável que o senhor tem, a uma espécie de brincadeira? Porque, na verdade, nós somos analistas de política e não conseguimos enxergar esse otimismo do senhor. Aparentemente, pelo menos, o senhor não tem a menor chance de se eleger. Pergunta, o senhor está demorando. Eu tô pois é. Tempo aqui. Não tinha essa certeza. Como é que o senhor... Por que o senhor não faz? O senhor tem 15 segundos. Por que o senhor não faz? Já passou muito mais, eu quero o direito de Agora ele tem mais 15. Por que o senhor não faz? O caminho normal. O caminho normal de chegar ao poder. Aqui doeu as regras. É isso aí. Ok, eu quero saber que tempo eu tenho, senhor Francisco. O senhor tem o tempo necessário à resposta, por favor. beleza. Que resposta inteligente. Por favor, responda. Eu não gravei, eu estou escrevendo aqui o primeiro, eu quero gravar seu nome Luiz mesmo. Gutenberg. Senhor Luiz. Senhor Luiz, primeiro sobre organizar. Organizar um partido
já foi feito. Ele tem registro definitivo. Aliás... Mas isso é parte formal. Ué? Olha, as descrições das suas assembleias no seu consultório são risíveis. Peraí, são risível que a imprensa pessoas. fala. Peraí. Ah, não, o senhor já falou, agora é minha vez, por favor. O senhor me dá o direito? Minha vez. O senhor tem o direito. Senão eu não o interrompi. Veja bem. Eu pediria que o senhor fosse sucinto como costuma ser. Só isso. Mas você pode falar. Peço um pouco mais do que os 15 segundos, Sim. dado o fato Confio de ter... no seu bom senso, Muito doutor obrigado. Enéas. Tê-lo-ei. Organizar é cumprir a lei, eu o fiz. Ter bancada não significa nada. Senão o partido que tem maior bancada seria respeitado na rua e é ridicularizado. Resposta 1. Insolência, não. Eu tenho apenas contundência. Eu o trato com todo respeito. Em nenhum momento houve de minha parte nenhum ataque verbal. Apenas existe contundência, convicção de quem fala. Por que eu não faço o caminho normal? Porque se ser normal é pertencer a uma manada de búfalos, muito obrigado, eu não pertenço. Entende? Eu não quero estar fazendo o que todos fizeram, ir e vir. O presidente da República vai, volta a senador. O outro é governador, volta a vereador. O outro é isso não é carreira. Carreira é soldado, cabo, sargento, até... Eu nunca vi um almirante voltar a ser sargento. Carreira é a carreira militar, é eclesiástica, etc. O que existe no meio político é um processo cínico, sórdido, de estar sempre no poder. Qualquer cargo serve. Um minutinho. Último, quando o senhor disse que os senhores são analistas de política, é um direito que os senhores têm de pensar que eu não tenho chance nenhuma. Um direito que os senhores têm. E o direito que eu tenho, ninguém me tira de acreditar no processo. Eu não estou falando para os senhores são apenas o meio através do qual eu falo para a massa. O que me interessa é conquistar, não os senhores, com todo respeito, é a população. Eu quero ter o direito, e eu o adquiri organizando o partido, de falar para a população, para que ela saiba que eu a represento. O senhor fala... Um minutinho, eu estou falando. Quanto ao que se fala de ver chance, senhor, há pessoas que só veem o que lhe mostram. Eu peço desculpas. Vamos lá. Muito bem. O senhor concluiu? Perfeitamente. O senhor Rubens Staffner, diretor do desenvolvimento do Instituto Brasileiro dos Executivos Financeiros, faz uma pergunta para o senhor do nosso auditório. Senhor Rubens? Doutor Enéas. Onde está? Pois não, senhor. A minha pergunta é relativa à função do Banco Central. O mercado financeiro representa uma parcela importante da economia nacional, onde participam todos os segmentos da sociedade. E é necessário que esse mercado tenha tranquilidade suficiente e não fique sujeito às oscilações políticas. Bom, como é que o senhor entende a atuação do Banco Central? Como é que o senhor vê um Banco Central independente? Bom, esta também é pergunta de Gilberto Souza, do Rio de Janeiro, que nos telefonou no 842-8000. Qual a posição de Enéas em relação às atuações do Banco Central, do Banco do Brasil, também acrescentando, e da Caixa Econômica Federal? Perfeito. Para o senhor Rubens, com todo o respeito à sua pergunta, como toda pergunta merece, nós temos no PRONA posição clara e inequívoca quanto a isso. O senhor disse, em sua alocução, que o sistema financeiro precisa ter tranquilidade. Concordo. Mas eu discordo de que o sistema financeiro deva ser o segmento da nação mais privilegiado. Eu entendo o sistema financeiro como um dos elementos, não como o mais importante. Nós vivemos hoje, os países ditos em desenvolvimento, uma ditadura financeira. Ditadura pura do capital. E do pior que é do capital improdutivo. E eu respondo ao senhor, é nossa posição com a qual ninguém é obrigado a concordar. Nós pensamos assim, se o Banco Central for independente, vamos fazer eleição para eleger o presidente do Banco Central. Não vamos eleger o presidente da República. No nosso modelo, é nosso, ninguém é obrigado a aceitá-lo. No nosso modelo, o Banco Central estará afinado com a política da presidência da República. Pode haver um órgão intermediário, isso é irrelevante, mas estará afinado. Essa é a nossa resposta. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, entrevista coletiva, volta daqui a pouco. Até já. A Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão faz esta noite entrevista coletiva com o candidato do PRONA à presidência da República, o doutor Enéas Carneiro, e eu quero abrir esse bloco com a pergunta da senhora conselheira da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, dona Gisela Gorovitz. Doutora Gisela, que está aqui no nosso auditório. Doutor Enéas, com os temas reforma agrária, escalada da miséria, o senhor armaria uma equação?
Doutora, no nosso projeto nós imaginamos o termo reforma agrária, a expressão reforma agrária, como algo de muita controvérsia. Nós pensamos numa reordenação do espaço agrícola. A propósito, Luiz Dutra, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, telefonou perguntando qual a política agrária do Imaginamos a divisão que já existe do homem do campo que quer produzir em dois grandes grupos. Aquele que quer produzir e já tem um certo nível de capacitação técnica, quer dizer, que já tem algum preparo e quer ser um empresário, e que não precisa do Estado a não ser como intermediador, uma espécie de bolsa de terras. E um segundo grupo mais numeroso, este sim que necessita de apoio específico no sentido de assentamento. Nós vemos o assentamento como algo factível, inclusive com desapropriação, mas com o Estado pagando o valor, quer dizer, o Estado adquirindo o endividamento. Será uma obra de cunho eminentemente social, sem que se espere com isso o aumento de produção. O segundo grupo, sim. O aumento de produção, do nosso ponto de vista, pode ser obtido utilizando os recursos que aí estão. Se nós compararmos as áreas agricultáveis daqui do nosso país com o do NAFTA, por exemplo, proporcionalmente, nós não temos por que temer. A nossa safra tão decantada de 76, 80 milhões de toneladas, ela passa a ser até insignificante. Nós acreditamos que o homem assentado deva ter assistência médica, as potencialidades dele devem ser estimuladas não só no sentido do trabalho agrário, como também outras aptidões que ele possa ter. É um projeto bem grande, né? O senhor falou em assistência médica, então, que é a sua especialidade. Eu gostaria de saber, então, assistência médica, pública ou privada, pública e privada. Qual seria a opção? A tese é a mesma que foi aduzida no início para a escola pública. O hospital público, ele não é do pobre, ele é do cidadão. Quando um cidadão comum, cai na rua desacordado, se ele tem se ele cai e ainda está consciente, ele pode, se tiver dinheiro, ele chama até o helicóptero. Mas se ele está desacordado, se ele cai desacordado, pobre ou rico, ele vai para o hospital público. O hospital público é o direito de todos. Então, da mesma maneira, o Estado vai intervir, vai fazer com que o sistema de saúde volte a ser o que Você acha que o médico tem que ser um assalariado, doutor Inés? Sem dúvida, como qualquer outro. Por que não? O médico, veja o senhor, hoje ele tem salários aviltados como profissional. Aliás, peraí, é rara hoje a forma de atividade profissional que é bem remunerada, raríssimo. Mas só para terminar lá. Então, o sistema de saúde único, de novo, é uma falácia. Ele está no papel. Nós temos, eu não disse não houve oportunidade, nós temos uma centralização doutrinária. Nós acreditamos que a descentralização deve ser na execução só, mas não na doutrina. O que nós pretendemos e faremos valer, em lá chegando, é que o atendimento médico seja o mesmo em todo o país. Isso é possível. Isso é perfeitamente factível, desde que exista, de novo, vontade, determinação. Eu quero lembrar que, ao responder essa pergunta, o doutor Enéas respondeu também o doutor Arthur Ungaretti Júnior, de Santo André, e Cleonice Alves de Freitas, de São Paulo, médicos, que perguntaram a respeito da questão médica. Doutor, e sobre agricultura, a Mirko Gianotti, do Mato Grosso, que perguntou sobre a agricultura doutor também. Enéas, embarcando nessa, talvez, na nossa opinião, ficção, é um direito seu. Na coisa, uma certeza, e que o senhor vai para o segundo turno, quem é que o senhor gostaria, quem é que o senhor imagina que vai ser o seu competidor? Difícil responder isso. Extremamente difícil, muito difícil. Por quê? Porque o quadro é altamente indefinido, porque a base da pirâmide, que realmente é quem elege, que não está mais assistindo ao programa, porque acorda às 4 da manhã, a base da pirâmide está ainda sem nenhuma definição. Estatísticas feitas por diversos órgãos mostram que metade da população não está participando ainda. O processo se define nas 3 últimas semanas. É extremamente difícil. O ex-governador Leonel Brizola acha que as pesquisas são uma conspiração contra ele, contra certamente o senhor também, porque... Eu nunca disse isso. Bom, mas... Quem? O senhor afirma que está bem, tem grandes possibilidades. As pesquisas dizem que não. As pesquisas retratam, veja o senhor, um instantâneo. Elas não são um filme. Elas mostram aquilo que elas viram, num universo que não é bem caracterizado. Elas escolhem um grupo ali, segmentam. O senhor teria condição de fazer uma avaliação comparativa, sincera, das ideias e do programa dos seus rivais nessa disputa para... Não gostaria de fazer isso, não. O meu caminho não tem nada a ver com desses senhores. E quanto o seu partido está gastando nessa eleição? Quanto pretende gastar nessa eleição? 2 perguntas. Quanto está gastando? Até agora gastou do meu bolso, porque eu não vendi nenhum bônus. Nenhum. Não sei se em algum estado, eu recebi um telefone de celular no programa do Sr. Jô Soares, um programa que tem um tom diferente desse aqui, um programa, né, e um amigo meu mandou um cheque assim, particular para mim, até uma coisa assim, bônus assim, quer dizer, o trabalho de campanha, não recebi nada.
Então, o que a gente... Hoje a passagem foi paga pelos senhores aqui. Né? Então, o hotel é pago. Eu já disse isso em outros programas. Eu não faço comícios, não fiz até hoje, e falo através dos meios de comunicação. Os 3,6%. Aliás, os 7,2% aqui em São Paulo, né? Pela firma Toledo e Associados. Os 6% em Brasília e em torno de 6% no interior de Minas, são reflexo apenas disso. A base da pirâmide não foi alcançada. Agora, sem dinheiro fica difícil, né, doutor Enéas? Bom, o dinheiro suficiente para a passagem eu tenho. E eu não acredito, veja o senhor, que a população se deixe enganar mais uma vez, como aconteceu em 89. Existe todo um processo de fermentação no seio da sociedade em que existe ainda uma esperança. Eu quero crer que a nossa candidatura trará de volta essa esperança. Olha, ela não troca a doutora Gisela Gorovitz não troca um Fernando por outro, não? Se a massa vai fazer isso ou não? Não sei, senhor. É um direito. A doutora... Um minutinho. Eu nunca pedi voto a ninguém. Nunca. Voto é uma decisão de dentro, é espontânea. Nunca o fiz e não pretendo fazer. Eu apresento uma mensagem, o senhor deve observá-la na tela e dou meu nome no fim. É uma opção que se apresenta. Se o senhor pergunta se a população vai escolher o senhor Fernando, não sei. Se ela o fizer, é a escolha dela e será assim, tem nada com isso. Chico, a doutora Gisela Gorovitz fez uma pergunta e considera que a resposta não foi satisfatória. Eu pediria que o senhor falasse. Pois não, claro. Ela repetisse, se o senhor respondesse rapidamente, por favor. Claro. Doutor Enéas, eu formulei a questão colocando a escalada da miséria, e a miséria, tem razão. E a reforma agrária, exato, e se o senhor armaria uma equação com esses dois elementos. Entendi. No caso... Perdão, doutora. O senhor compreendeu a pergunta? Agora foi porque... Como é muita gente falando, a gente se perde. O senhor armaria uma equação com isso? E com relação à escalada da miséria, o que o senhor preveria para a geração de empregos? No que concerne a agricultura, é o incremento. É aquilo que os povos desenvolvidos fazem. É tributar o mínimo e incentivar. O oposto do que se faz aqui. O senhor já falou sobre a agricultura? Já estou encerrando. Agora, na miséria. A distribuição de renda que aí está é de uma iniquidade social considerável. Eu só vejo uma maneira, senhora. Dividir o processo em duas etapas, quase simultâneas. Uma em que o Estado intervém, gerando empregos, algo parecido com aquilo que fez o senhor Roosevelt, Estados Unidos, o New Deal dele. Que cria empregos. Como a mão de obra nossa é em grande escala, sem qualificação, pequenos empregos, as ruas, tapando buracos, quer dizer, é perfeitamente possível. Roosevelt, na época, foi chamado de socialista porque quis fazer isso. A segunda etapa é empresa mesmo. É um estímulo gigantesco à atividade empresarial, e eu já disse como, diminuindo tributação. E criando, inclusive, bolsas, né? A questão dos meninos de rua, por exemplo, bolsas, né? A empresa, hoje ela não pode nem contratar um menor, porque a legislação é tão dantesca que ela não tem por que contratar um garoto. Então, criando condições para que o empresário fique tranquilo, entende? Que ele possa empregar, eu quero crer que isso é sanável. Chico, eu queria fazer uma colocação, que na outra parte eu pediria, a partir de agora, nós estamos chegando ao final, eu tenho uma série de perguntas aqui do telespectador, eu gostaria de fazer um bate-bola rápido com ele. Eu vou colocar. Eu pediria então que a gente agisse. O senhor insinuou que alguns candidatos têm ajuda, e quando o Gutenberg falou do seu plano de governo, o senhor falou que ele não foi nem impresso ainda, porque o senhor não tem dinheiro. Mas não disse isso. Não foi impresso, eu não tive tempo útil. Tudo bem, mas o senhor insinuou que tem candidatos que recebem ajuda do governo. Quem são esses candidatos? Olha, eu não tenho como documentar, provar. Mas o senhor deixou a entender que tem alguém que recebe ajuda do governo. Veja bem, eu quero crer que se o dinheiro aparece... Bom, vamos ser claros. Para quem, senhor Enéas? Vamos lá. Sua Excelência, o candidato do governo, que é ex-ministro... Quem é? O nome dele? Que necessidade, todo mundo sabe. Sua Excelência, o senhor Fernando Henrique. O homem que era ministro, Sua Excelência, o cidadão que era ministro, é um homem que tem um programa milionário. Então, graças à ajuda do governo? Não sei, não posso afirmar. Mas o senhor está insinuando. Veja bem, é difícil caracterizar isso. Veja, essas coisas... Então não pode insinuar, senhor Enéas. Ou pode? Eu estou pensando para lhe responder. Não, corrijamos a expressão do governo. De fontes não conhecidas. Pronto, fica melhor. Não. Melhor. O senhor falou aí em estado forte intervencionista. Não conhecidas. O senhor falou em estado forte técnico intervencionista. Intervencionista e nacionalista. Sem dúvida. Guardei bem. Sem dúvida. Doutor Enéas Carneiro. Sem dúvida. Não vou errar de novo. Sem dúvida. O senhor me lembra muito Jânio Quadros, que dizia que o Estado deve ser forte e ágil. Esse intervencionista não seria o ágil do Jânio Quadros, que tinha como gurus políticos Nasser e De Gaulle. Quem são os seus gurus políticos? Eu não tenho gurus, eu admiro o
presidente francês, Charles de Gaulle, eu admiro pela personalidade, eu admiro qualquer pessoa que tem determinação. Nasser também? Não conheço bem a trajetória, não conheço bem a pessoa, eu era criança, né? Não tem. O senhor de Gaulle, sim. Agora, quando o senhor pergunta sobre o Estado, sobre ágil, a palavra para mim, ela, de novo, ela é de um linguajar extremamente moderno. Ágil é rápido, ágil ao pé da letra é isso. É um Estado que intervenha naquilo que a sociedade espera dele. Hoje o Estado é servo da classe política, é inimigo da sociedade, é isso. Bom, eu tenho aqui uma série de perguntas do telespectador. Eu vou começar a falar rápido com o doutor Enéas, pedir que faça um bate-bola rápido com essas perguntas. Não vai conseguir falar mais rápido. Né? Hermelindo Trevisan, de São Paulo. Pergunta, eu pediria rápidas respostas, que é um bate-bola. Que proposta o senhor tem para os aposentados? Receberem uma aposentadoria digna depois de terem trabalhado 3 décadas e meia. Isso é possível? É possível, sem dúvida. A história da Previdência, eu não há mais tempo aqui, é outra farsa também. Bom, Jefferson de Corumbá pergunta se o senhor acredita em Jesus Cristo. Sem dúvida. Josué Gonçalves de São Bernardo do Campo, o senhor é a favor da pena de morte? Totalmente contrário a qualquer forma de eliminação da vida. Contrário à pena de morte, contrário ao aborto. O aborto, o senhor responde Contrário Daniel também. Melo de Brasília e Marcílio Duarte de São Paulo. O senhor é a favor de controle da natalidade? Controle de modo educacional, não controle de modo através de intervenção. Ensinar as pessoas que é muito mais fácil educar um número menor de filhos do que uma prole muito grande. Leonardo José Paulino de São Paulo, o senhor vai fazer o que com o Plano Real se eleito? O Plano Real é uma ficção. Não dá tempo para explicar aqui. Existe hoje... O senhor vai acabar com a moeda, é isso? Não é acabar com a moeda, é criar uma série de condições que façam com que realmente a moeda tenha valor, e não isso que está aí, que é uma farsa. Marcos Lima do Recife, qual a situação das Forças Armadas no seu governo? Reaparelhadas para que possam ter o seu lugar no papel de defesa da segurança e da integridade do território nacional. Hélio Ferreira Lobo de Barbalha, no Ceará. O que o senhor pensa do projeto de mudança do curso do Rio São Francisco? E o senhor tem algum projeto para resolver o problema da seca? Sem dúvida, o projeto já é antigo, não é meu, é de muito tempo atrás. A perenização das águas dali daquela região, a utilização das águas subterrâneas, tudo isso está dentro do nosso projeto para o Nordeste. O Nordeste, na verdade, não tem seca, ela é fabricada. Isso é uma farsa também. E o serviço militar obrigatório? Sem dúvida, porque sem serviço militar obrigatório, nós não teremos forças armadas com jovens imbuídos de um ideal para defender a nação. Quando você fala de segurança externa ou interna, ou ambas? Segurança, eu citei, da nação em relação ao exterior. A segurança interna só em momentos de absoluta necessidade. Mas talvez esse momento já esteja existindo. Como, por exemplo, fazer cumprir as escolas fazerem cumprir a lei? Não, nunca pensei nisso. Nunca pensei. Estou pensando no que concerne, por exemplo, a situação do Rio de Janeiro, onde 3 pessoas conhecidas minhas foram assassinadas há pouco tempo agora. Bom, Eliana pergunta de São Paulo, pergunta o senhor se é a favor do serviço militar para mulheres. Nunca pensei nisso. Eu não tenho nada contra, tem que pensar nisso. Nunca pensei. Rui Barbosa da Bahia, mas Rui é de Barbosa Itabuna. nasceu no dia 5 de novembro, o senhor Rui Barbosa. Bom, esse é de Itabuna. Pensei que era o senhor Rui Barbosa. Não, eu estou dizendo que Rui Barbosa de Itabuna, na Bahia, esse está vivo, e não é o Rui Barbosa da história. Pergunta como o senhor combateria a corrupção no Estado. Não, isso está respondido. Ação firme, enérgica, né? A Mauri de Almeida Campo Grande, o senhor já falou sobre distribuição de alimentos no Brasil. Qual seria o projeto? O senhor falou nisso? Não. Quando falou da agricultura? Eu não gosto dessas coisas. Eu não gosto de nada disso, não, desse processo de estar dando comida. Isso não resolve nada. Tá? Claro que naquele momento em que o indivíduo está morrendo de fome, um prato de comida resolve. Mas a médio prazo isso tudo é uma farsa. O que tem que ser feito é gerar emprego. O que tem que ser feito é investir na empresa. O que tem que ser feito é diminuir a tributação. O que tem que ser feito é diminuir a taxa de juros. O que tem que ser feito é privilegiar o capital produtivo em detrimento do capital especulativo. De que maneira o futuro presidente Enéas tratará da dívida externa? Até agora só os ministros da Fazenda e presidentes nunca tiveram coragem de tratar a dívida com dignidade. Ricardo Rissuti, um radialista de São Paulo. É muito difícil mexer no último acordo que foi feito agora. Esforços extremos serão desenvolvidos tentando melhorar o acordo, mas o acordo já foi fechado agora há pouco tempo. Bom, há outras perguntas aqui que não vão dar tempo. Eu gostaria só de selecionar duas, uma de Paulo Carvalho, de São Paulo, que pergunta: se eu não tivesse concorrendo à presidência, em quem o senhor votaria para senador, governador e presidente? Também é, de certa forma, a pergunta de Carlos Benedito de Osasco, que fala qual seria o seu segundo candidato. Em quem o senhor votaria para governador, presidente e senador se o senhor não fosse candidato? Agora o Prona lançou seus candidatos, mas há muito tempo atrás, movido de indignação absoluta com o que eu vejo na minha terra, a terra na qual eu nasci, e que vejo entregas baratas há muito tempo atrás,
eu vinha anulando meu voto. Em quem o senhor votou a última vez, senhor Neto? A última vez foi no senhor Jânio Quadros. Última vez. Estava em 1960. Antes do regime militar, antes da ditadura. Quando ele foi candidato à presidência da República. Jânio Quadros foi antes, né? Ah, mas não foi para prefeito de São Paulo. 60. Não, prefeito de São Paulo não. Votei antes. 1960 para presidente. É, E o senhor ficou satisfeito com a performance dele? Não. É uma farsa também, não? Por isso que o senhor não votou. É uma farsa também, senhor? Minutinho, um de cada vez. Mas é uma farsa também? Um de cada vez. Eu votei no senhor Jânio Quadros, eu era um garoto e eu acreditei no que ele dizia. Foi uma farsa? Difícil responder. Muito difícil. Eu era um rapazola, não tinha as informações de que disponho hoje e fiquei triste com o resultado. Fiquei triste, inclusive, com a renúncia dele. Muito triste. Ele teve 6 milhões de votos e a renúncia, a meu ver, foi uma decepção. Foi isso. Mas ele falava um pouco parecido com o senhor. Um português ele era muito messiânico, bom. além de falar esse preciosismo da língua, ele gostava... Falar corretamente, senhor, não é preciosismo. É dom de quem aprendeu a própria língua. Muito bem. O senhor está falando com o escritor Luiz Gutenberg. Eu peço desculpas, não é Por favor. O senhor tenta ironizar minutinho. O senhor tenta ironizar uma conversa séria. Eu estou falando para uma população ávida de informações, ávida de saber o que um candidato a presidente da República tem a fazer por ela. Então o senhor me perdoe. Quando o senhor ironiza, eu falo a linguagem. Repare que eu não preparo, não tenho nada, tenho um papel em branco. Faltou falar, doutor Enéas, do menor. Quem está falando? Faltou falar do menor. Zé Paulo. Senhor Zé Paulo. O senhor defende o direito do menor ficar na rua? De jeito nenhum. Rua não é lugar de ninguém morar. Que seja consultado aqui nesse programa, Sua Excelência, o juiz de menores do Rio de Janeiro, e ele exporá com clareza, com muito mais propriedade e conhecimento de causa, a tese que é também hoje nossa do Prona. Rua não é lugar de menor. Aliás, de ninguém está dormindo. Eu estou satisfeito. Bom, Josué Machado, de São Paulo, pergunta como presidente da República que atitude o senhor tomaria com a situação que atualmente ocorre de violência no Rio de Janeiro. Acho que já foi respondido. E como o senhor se considera politicamente, ideologicamente, Pablo Vínes do Rio Grande do Sul? Difícil. Definir linha hoje de atuação política é muito difícil. Esquerda e direita se mesclam hoje. Da esquerda eu tenho a vontade de ter uma sociedade com direitos iguais, onde todos tenham os mesmos direitos. Isso é da esquerda. Isso está escrito em qualquer livro clássico. Então isso eu tenho da esquerda, a vontade de uma sociedade justa. Não tenho da esquerda a vontade de fazer regime socialista. Quer dizer, aquela destruição da iniciativa privada, não. Da direita eu gosto da ordem. Eu não gosto da desordem da esquerda, da baderna, das invasões, não gosto disso. Então há elementos de um lado e de outro. Se o senhor me perguntar, eu sou um nacionalista, convicto. Eu quero uma terra da qual nós nos orgulhemos. Eu quero uma terra que seja próspera para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu quero uma terra que será, se Deus quiser, a maior nação do terceiro milênio. Eu quero uma terra que, já que detém tanta riqueza que o Criador lhe deu, ela seja realmente a terra. Se o senhor não realizar a sua expectativa de eleger-se em 94, o senhor voltará em 98? Não sei, senhor. Eu respondo sempre com clareza, não sei. O trabalho de 89 até aqui foi extremamente desgastante. Eu usei todo o tempo de que dispunha, entende? Eu gosto de estudar e nos últimos tempos tenho estudado apenas essas questões. Eu gosto de ciência, entende? O que eu vejo de falar de ciência política tem muito de política e muito pouco de ciência. Eu gosto de ciência. Se o senhor olhar meu currículo, eu passei a vida inteira estudando. E num determinado momento, em 89, eu me indignei com tudo que está aí. Com essa farsa que aí está. Essa mentira. Só um minutinho. Tá. O senhor está perguntando se vou candidatar de novo. Então, em 89, eu vi que tinha começado um processo gigantesco de conscientização da massa. Com 15 segundos apenas. Tanto que o partido obteve o registro definitivo. E aí eu registrei um documento em Brasília. Os senhores jornalistas sabem, foi citado com muita propriedade pelo colega dos senhores ali. O senhor Zé Paulo, né, o senhor? Isso. Eu registrei um documento dizendo que não me candidataria a nenhum outro cargo. Em compensação, aceitou o emprego do SBT para fazer uma intervenção usando o pitoresco do nome Enéas. Um minutinho. Pitoresco é a maneira como o senhor vê, não é como generais, brigadeiros, engenheiros, médicos veem que estão comigo. O senhor quer que a população pense que é pitoresco, isso é seu modo de ver. O seu modo não necessariamente reflete o modo como a sociedade vê. Um minutinho. Segundo, eu aceitei o emprego do SBT porque era uma maneira de, estando como aqui estou, expor essas mesmas ideias. Nunca houve, da direção do SBT, nenhuma intervenção no que eu dizia. Aquele minuto dentro de um programa que é de jornalismo,
eu o tinha com liberdade. O meu agradecimento ao SBT, ao sistema brasileiro. Então eu repito, naquela ocasião eu deixei no documento impresso a ressalva, que me candidataria outra vez, né? Poderia ou não fazê-lo. Eu não registrei nenhum documento agora. Então, para ser bem claro ao senhor, eu não sei se candidataria. Dona Inês, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que o senhor encara aí, o senhor estava falando em ciência, a sua especialidade? Qual é o papel que o Brasil, qual é a dimensão hoje da... Medicina? Dessa medicina mais voltada cardíaca aí, qual o potencial que se tem no Brasil para virar um grande centro? Eu pediria que o senhor fosse tão rápido quanto possível nessa resposta. Entrou no assunto, é difícil. Veja, senhor, do ponto de vista de assistência, nós estamos muito mal. Assistência efetiva, muito mal. Nós temos núcleos de excelência, como o Instituto Coração em São Paulo e muitos outros, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Mas no atendimento básico, veja, senhor, ao cardiopata, ao hipertenso, ao coronariopata, nós estamos mal. Nós estamos mal não é por culpa dos nossos colegas médicos, é por culpa do Estado, que está fraco, ineficiente. Nós estamos muito mal. Agora, nós temos núcleos de excelência que fazem tudo para despontar e que competem com as melhores organizações no exterior. E sem dúvida, senhor. Quem o senhor acha que estaria bem no seu governo como ministro da Saúde? Eu dei aula para mais de 20 mil pessoas. É facílimo escolher, senhor. Mais de 20 mil médicos, facílimo. O senhor acha... O senhor falou agora há pouco que às vezes vem um pensamento que o senhor não sabe de onde. É verdade. O senhor acha que é uma força superior que o encaminha para ser candidato a presidente? Se eu respondesse isso de modo insensato, precipitado, eu estaria sendo mentiroso. Se eu dissesse ao senhor, agora, nesse momento, e para a população, eu sinto que Deus, eu estaria sendo, perdoe-me, ridículo diante de mim mesmo. Eu não sei de onde vem a inspiração, não sei. Se o senhor me perguntar se eu creio em Deus, creio. Mas eu não vou ser cínico de dizer aqui que recebi chamado, nada disso. Isso seria de um cinismo que eu não aceito, o senhor entendeu? Agora, se o senhor disser, de quando em quando o senhor recebe, digamos assim, no momento exato, a iluminação, quer dizer, aquilo que faço, o que eu respondo, o que tem que ser respondido, é verdade, acontece. Doutora Isso é uma dotação do Criador. Doutora Inês, nós vamos terminando o programa, mas tem 3 perguntas aqui que eu não posso deixar de fazê-las, de Alexandre Jardim, de São Paulo, Marcos Antônio da Silva, de São Miguel Paulista, e de Armindo dos Santos Ferreira, de São Paulo. O senhor é pessoa pública, o senhor não acha que sem barba ficaria com aparência melhor? Não acha que o tom de voz mais baixo ajudaria? O outro, que é um advogado, se tem alguma preocupação com o seu visual, talvez se o senhor cortasse a barba, ficaria mais digerível ao quem vota. E Armindo dos Santos, se o senhor ganhasse a eleição, cortaria essa barba? Ela é ridícula. Está feito o tema. O senhor escolheu aquelas que são, por excelência, histriônicas. São 3. Sem dúvida. Inteligentemente, o senhor deu o tom que lhe interessa dar ao final do programa. Agora é minha vez de responder. Eu digo ao senhor que as outras já foram feitas. Certo. Essa é a interpretação que o senhor faz do meu trabalho. Sem dúvida. Não, do finalzinho só. Antes não. A barba porque não tem nada... Pois não teriam, o senhor me desculpe, elas não teriam tanta relevância quanto outras que foram feitas, e eu então as guardei por serem as últimas para o final. O senhor não vai receber todas. Vou responder. A barba não tem nada a ver com o processo político. Eu deixei crescer na década de 70, quando eu estava escrevendo um livro. O trabalho de ter que fazer barba todo dia me cansava, e eu, quando percebi, não era mais barbudo, já estava barbado. E gostei, deixei. Não tem nada a ver com o processo político. Sobre mudar visual, não. Eu sou assim mesmo. E para aquele que diz que é mais digerível, eu respeito o seu direito. Eu não estou pedindo voto ao senhor, estou me apresentando à população. E a última eu nem me lembro. Acho que era barba. Eu não notei barba e visual, a última eu não vi aqui. Era isso. É barba também. Muito obrigado aos senhores. O senhor está no equilíbrio, então. O que faltou lá, está aqui, está equilibrado. Muito obrigado pela sua participação na nossa entrevista coletiva. Doutor Enéas, eu agradeço aos meus colegas aqui presentes e convido para, novamente, na segunda-feira que vem, entrevista coletiva com outro candidato à presidência da República. E atenção, amanhã, às 10h30 da noite, aqui na Bandeirantes, com a mediação de Marília Gabriela, nós vamos ter o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República, com a confirmação de todos os candidatos que aí estão, que asseguraram a presença